E aí, pessoal, dia de Grêmio, dia de disparar do quinto colocado, dia de fazer vitória em casa. Nós vamos falar do time que vazou, nós vamos falar da equipe adversária e uma curiosidade que ela tem, e nós vamos falar da expectativa de público para o jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque, o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Você entra agora na descrição do vídeo e fale com a Mais Ágil. O WhatsApp está aqui na descrição. Converse e resolva o problema do FGTS. Gente, tem algumas situações que eu queria que eu separei para hoje. A primeira delas, o time que vazou. Ontem falei isso no Donos da Bola Rádio, também lá na Rádio Pachola, no Papo Gremista. Eu vou depois fazer um conteúdo específico sobre isso. O time do Grêmio. O time do Grêmio que vazou para o jogo, sem surpresa, na minha opinião. A repetição do jogo contra o Guarani. A dúvida no ombro do Nicolas, ele está na relação, vocês viram a relação não tem nenhuma surpresa. A única discussão sobre a relação, a lista de relacionados do Grêmio, é a questão relacionada ao Thiago Santos, que quando joga em Porto Alegre não faz parte da concentração. Algo que claramente é para preservar o jogador, e isso se confirma a partir da segunda vez que Roger tira Thiago Santos dos jogos em Porto Alegre. Dessa vez, o Grêmio vai ter Bitelo no banco de reservas e o Grêmio vai ter o Nicolas na lateral esquerda, então Breno, Rodrigo Ferreira, Edilson no banco. Espero ver o Edilson. Chove em Porto Alegre hoje, o campo um pouco mais pesado, talvez isso prejudique aí a entrada do Edilson. O Edilson tá pedindo passagem, tem falado para muitas pessoas que quer jogar, quer ritmo, quer ajudar. Então, ainda acho o Rodrigo, mas depois Ferreira, depois Edilson, mas é preciso dizer aqui que o Edilson precisa mostrar muito fisicamente que tem condição de jogo. Aí a zaga com Jeromel e Bruno Alves, nenhuma dúvida, e a confirmação do Nicolas. Se tinha a dúvida, tanto é que o Roger relaciona 3 laterais. Ele bota o Nicolas, ele bota o Diogo Barbosa e ele bota o Thiago Rosa. Mas a informação que nós temos, estou gravando esse vídeo perto das 9 da manhã, a informação que nós temos é que vai para o jogo o Nicolas. Dupla de volantes com o Lucas Leiva e com o Vijaçante. Bitelo, como eu brinquei ontem, começa esperando a técnica lá do Tite. Vou precisar de ti, começa esperando. Então, essa é a organização agora. Muitas críticas ao Roger por não botar o Bitelo, que eu de certa forma concordo, mas nesse jogo não tem que botar mesmo. Nesse jogo não tem que botar. Não dá para mudar o esquema sem possibilidade de treinamento dos 3 homens no meio campo. Não dá simplesmente para jogar o Bitelo na do Campas. Não dá para fazer isso. Depois eu acho que o Roger tem a obrigação de modificar um pouco o time e o Bitelo tem sim que jogar. Então vai jogar o Biel por um lado, o Campas por dentro, vai jogar o Guilherme pela esquerda e o Diego Souza lá na frente. Essa é a formação do Grêmio para logo mais. O adversário tem uma grande curiosidade. Olha o time do adversário. Vanderlei, o Grêmio paga até hoje. O Grêmio continua pagando a rescisão dele. Arnaldo, Thales, Renier e Fabiano. Ricardinho, Michel e Leandrinho. Giancarlo, Paulo Vitor e Jetterson. Ou seja, 2 jogadores. O Grêmio rescindiu, estão no Operário e estão na folha de pagamento do Grêmio. 2 jogadores. E eu digo na folha, um porque rescindiu, e o outro porque também rescindiu há poucos dias atrás e também o Grêmio paga até o final do ano. 2 jogadores. É incrível isso, mas isso é retrato, mais uma vez, de tudo que o Grêmio construiu. A gente é lembrado a todo momento da nossa dificuldade, da supercontratação, contratos e mais contratos, caros, que em todos os jogos pipocam alguma lembrança. Hoje, 2 jogadores, Vanderlei e Michel, estão na folha de pagamento do time que vai jogar contra o Grêmio e o Grêmio paga.
Isso é muito... É forte, é forte. Sem dúvida é muito forte. O outro conteúdo que eu separei aqui, que eu acho importante da gente discutir, é a torcida, o engajamento para o jogo de hoje. A Arena faz uma previsão de 11 a 12 mil torcedores para o jogo de logo mais. Ah, mas o clima tá ruim, o jogo é às 7 da noite. Todo esse componente. Melhor momento do Grêmio na competição é agora. Melhor momento do Grêmio na competição. Ontem eu falava com muitos gremistas sobre isso e cada um tem uma linha de raciocínio sobre o que isso quer dizer, como isso quer dizer. Para mim é uma série de pequenos fatores, Claro que o clima mexe com 2, 3 mil pessoas, claro que o fato do Grêmio ter se consolidado numa zona mais morna da competição também, tem uma série de pequenos fatores. E tem o fator que é a falta de engajamento que esse torcedor tem com relação a essa diretoria. A diretoria não consegue mais falar algo que absorva nos torcedores. Então, quando o evento suplanta isso, vou pegar um exemplo aqui, o jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, vai lotar. Porque o evento vai suplantar esse pequeno ranço. Vai suplantar. E aí eu coloco o ranço também em cima do técnico Roger e tal. Essa forma de entendimento é muito além do que a gente pode pegar um caso ou outro. É muito forte isso. Isso é muito forte. E realmente existe uma dificuldade de engajamento hoje do torcedor com relação a essas situações. E isso me parece que só vai terminar quando trocar gestão, quando as coisas mudarem. Na dúvida, como é hoje, um jogo menor e tal, o pessoal não está engajando e isso merece aí o nosso pensamento, a nossa reflexão. É complicado de fato, mas acontece. Acontece e nós temos que aprender com tudo isso e entender. Hoje, portanto, se fala em torno de 11 a 12 mil torcedores. Espero que até a hora do jogo isso mude um pouco, o tempo de repente melhora e a gente chegue aí a uns 15 mil torcedores para ver, como eu disse, uma boa vitória do Grêmio. Hoje eu vou estar na Arena, hoje eu comento o jogo pela Bandeirantes, às 5 horas eu chego na Arena, saio de lá às 10 da noite e nós vamos poder conversar um pouco sobre o jogo, sobre a forma como o Grêmio vai encarar o adversário, sobretudo vencer o adversário, mantendo, como o Roger está mantendo, a mesma escalação e a mesma ideia. Espero um Grêmio pressionando desde o início, chegando à vitória com tranquilidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.